Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. Apesar da pandemia, o comércio varejista fechou 2020 em alta. Foi o quarto ano seguido de crescimento no setor. As vendas do comércio encerraram o ano de 2020 com alta de 1,2%. Segundo o IBGE, foi o quarto ano seguido de crescimento do setor, mesmo com um ano atípico por causa do isolamento social em razão da pandemia. O setor teve 6 meses seguidos de crescimento, que acumularam ganhos de 32,2% desde maio de 2020. Em dezembro, o varejo registrou uma queda histórica de 6,1%. Essa foi a baixa mais intensa para um mês de dezembro de toda a série histórica, iniciada em 2000. E mesmo com esse forte recuo do último mês do ano, as vendas voltaram ao patamar de fevereiro do ano passado, período anterior à pandemia, e fecharam o ano em elevação. Já no comércio varejista ampliado, que considera as atividades de veículos e de material de construção, o volume de vendas no mês de dezembro teve recuo de 3,7% em relação a novembro. E o setor fechou 2020 com queda de 1,5%. O resultado interrompe uma sequência de 3 anos seguidos de crescimento. A Agência Nacional de Energia propôs devolver 50 bilhões de reais aos consumidores durante os próximos 5 anos. Se a medida for aprovada, a conta de luz do brasileiro poderá cair cerca de 30% este ano. O anúncio foi divulgado logo após o alerta feito durante a reunião semanal da ANEEL, de que se nenhuma medida for tomada, as contas poderão subir até 13% este ano. No Brasil, a conta é influenciada por uma série de fatores, como o preço da energia, o custo da transmissão de eletricidade, o dólar e os impostos. A alta do dólar impacta diretamente as tarifas da usina hidrelétrica de Itaipu, a maior do país. Já a alta do IGPM mexe com a parte dos cálculos adotados pela ANEEL. Além disso, está chovendo pouco na região das hidrelétricas, o que reduziu o volume dos reservatórios. E quando isso acontece, o governo precisa acionar as usinas térmicas, que geram energia mais cara. E além de tudo isso, existe a questão das tarifas, e é neste ponto que a ANEEL quer fazer a sua parte. A proposta é devolver durante 5 anos, na forma de desconto nas contas, 50 bilhões de reais referentes à cobrança de PIS/COFINS pagos a mais pelos brasileiros nas contas de luz nos últimos anos. Após processos judiciais que se arrastaram por mais de 10 anos, a Justiça entendeu que a cobrança dos encargos era feita de forma irregular. A decisão vai ser tomada depois de uma consulta pública, que ficará aberta na agência até o dia 29 de março. O preço da cesta básica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, subiu nos últimos 12 meses mais de 25%. Vários fatores contribuíram para o aumento, mas o principal foi a pandemia. O levantamento do DIEESE aponta que o produto que teve o preço que mais subiu de dezembro para janeiro foi o açúcar, que registrou alta de 11,46% em Campo Grande no período. A banana teve aumento de 4,76% e o tomate 3,35%. Embora a variação do mês de janeiro em relação a dezembro tenha sido pequena, de 0,37%, os patamares de preços continuam elevados, na casa dos R$ 570, que foi o valor da cesta básica de janeiro. Já quando comparamos janeiro deste ano com janeiro do ano passado, a cesta básica passou de R$ 458 para R$ 478,62, mais de R$ 120 de aumento, que corresponde a 26,34%. Os produtos que mais subiram no período: batata, quase 84%, óleo de soja, mais de 82%, arroz, 78,25%, tomate, 47%, açúcar, 33,5% e a carne bovina, 32,46%. A economista explica que não só a pandemia contribuiu para esses números. Diminuição da área plantada, a gente já vem observando uma diminuição da oferta do gado de corte. A pandemia só criou mais um complicador,
tanto para fazer a produção quanto para escoar essa produção. E com o dólar alto, que continua em elevação, essa tendência dos produtores encaminharem a sua produção para fora e aí o mercado interno ficar desabastecido e com os preços em elevação vai permanecer, infelizmente. Para quem vai fazer compras, procurar os legumes mais baratos para substituir os que estão mais caros. Se a carne está cara, o ovo pode entrar como substituto. A ONU afirmou em um relatório confidencial que a Coreia do Norte roubou mais de 300 milhões de dólares em criptomoedas com cyberataques nos últimos meses. A operação da Organização das Nações Unidas teria o objetivo de financiar os programas nuclear e balístico da Coreia do Norte. Instituições financeiras e bolsas foram alvos dos ataques e a maior parte das receitas veio de 2 roubos cometidos no final de 2020. Calcula-se que o montante chegue a mais de 316 milhões de dólares. Sabe-se que a Coreia do Norte tem milhares de hackers bem treinados que já atacaram empresas e instituições da Coreia do Sul e de outros países. Moradores de uma comunidade às margens do Rio Negro, no Amazonas, foram vacinados em um esforço para a imunização de todos os brasileiros. Um grupo de empresários e líderes de ONGs lançou uma iniciativa para atingir a plena vacinação até o mês de setembro. Trabalhadores da saúde visitaram a comunidade de Nossa Senhora do Livramento, às margens do Rio Negro, para inocular os moradores idosos. Eles receberam o imunizante produzido pelo laboratório britânico AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. Fundamental a vacina. É a primeira e grande barreira que nós temos agora. Entendeu? Todo mundo tem que ser. A vacinação tem que ser em massa. Infelizmente, né, as doses são poucas, né? Para alguns privilegiados como eu. Olha que coisa, ironia da vida. Nós tivemos algumas resistências, né, em relação a alguns idosos, mas com o apoio dos nossos médicos que chegaram a fazer visitas, né, também orientando-os em relação aos benefícios dessa vacina. Eles acabaram cedendo e a aceitação está sendo muito boa. Dezenas de empresas e ONGs lançaram uma iniciativa para ajudar autoridades a acelerar a campanha de vacinação. O objetivo é ambicioso: vacinar toda a população até o final de setembro. O movimento, batizado de Unidos pela Vacina, é formado por 400 líderes de ONGs e empresas. O governo de Jair Bolsonaro espera atingir 210 milhões de doses da AstraZeneca e 100 milhões da Coronavac até agosto. Com o surgimento de casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica após infecção por Covid-19 no Reino Unido, a Sociedade Brasileira de Pediatria informou que é preciso ter cautela, mas sem entrar em pânico. A síndrome, considerada rara, é uma espécie de reação grave e tardia à infecção pelo novo coronavírus. Entre os possíveis sintomas estão febre, dor abdominal, inchaço nas articulações, manchas na pele, inflamação no pulmão e nos rins. Nem sempre causa problemas de respiração. Pode atingir crianças e adolescentes. Até o início de outubro, o Ministério da Saúde havia registrado 437 casos no Brasil, com 29 mortes. No Reino Unido, estão sendo internadas mais de 100 crianças por semana, pouco tempo depois de serem infectadas pelo novo coronavírus. Para a Sociedade Brasileira de Pediatria, ainda é necessário estudar as causas do aumento de casos e se essas infecções são uma tendência em outros países. A alta de notificações na Europa trouxe preocupação, sobretudo neste momento de reabertura de escolas pelo Brasil. A capital da Coreia do Sul, Seul, iniciou os testes em cães e gatos de estimação para a Covid-19, caso seus donos tenham testado positivo para o vírus. O aval para os testes foi concedido pela autoridade de saúde da cidade. A medida foi tomada depois que o país registrou, no final de janeiro, o primeiro caso de um gato infectado pelo novo coronavírus.
A suspeita é que uma mãe e uma filha que estavam hospedadas no mesmo lugar tenham passado o vírus para o animal. Os cães e gatos que entraram em contato com pacientes que testaram positivo para a Covid-19 podem ser inscritos para fazer o teste. Se for necessário, a equipe de saúde vai até a casa dos proprietários de animais que apresentam algum tipo de sintoma. Caso o teste seja positivo, o animal de estimação deve ficar em casa. Não há recomendação para isolamento, uma vez que não há indícios de que cães e gatos transmitam o vírus. Casos de infecção por coronavírus em animais foram registrados em diferentes partes do mundo. Mas até o momento não há indícios de que qualquer espécie exerça papel importante na cadeia de transmissão entre humanos. E veja ainda nesta edição, a cada 3 brasileiros, pelo menos um sofre de insônia. Mudar os hábitos pode fazer muita diferença. E ainda, a sonda chinesa entra na órbita de Marte e o pouso está previsto para maio. Os detalhes você confere daqui a pouco. Até já! A cada 3 brasileiros, pelo menos um sofre de insônia. E se você faz parte dessa estatística, fique tranquilo. Mudar ou reorganizar hábitos pode fazer muita diferença. Vamos conferir algumas dicas na reportagem da Débora Evangelista. Para muita gente, dormir bem uma noite inteira é luxo. Não consigo dormir nada. Sempre acontece isso? Sempre quando eu vejo que eu tenho que resolver alguma coisa, eu não consigo dormir. Muito problema. No dia seguinte, então, para poder acordar e estar no trabalho. 11 anos. É terrível, uma coisa terrível. E milhões de brasileiros enfrentam o mesmo problema, a insônia, que é um distúrbio que provoca dificuldades para adormecer ou para ter uma boa noite de sono. É um número assustador. 1 em cada 3 brasileiros tem insônia. E embora a insônia seja a queixa mais comum entre as pessoas que têm distúrbio do sono, apenas 7% delas procuram ajuda médica. A população brasileira está dormindo cada vez menos. Em 2018, o brasileiro dormia, em média, 6,6 horas por dia. Já em 2019, passou para 6,4 horas, quando a recomendação da Organização Mundial da Saúde é de 7 a 9 horas de sono diárias. Dormir menos que isso pode ser um problema para o sistema imunológico, aumentando as chances de doenças cardiovasculares e também de obesidade. Estão associados a alterações de controle glicêmico durante a noite relacionadas à insônia. Isso aumenta o risco de diabetes a longo prazo em pacientes que já são diabéticos. Inclusive, existe um pior controle da doença, o que acaba afetando o risco de várias doenças cardiovasculares. Nós sabemos que a insônia também está associada a um mau controle da pressão arterial durante a noite, então isso também aumenta o risco de doenças cardiovasculares, é um fator adicional. A gente sabe também que durante a noite são secretados hormônios, como o hormônio do crescimento, por exemplo, que é um hormônio que está envolvido em processos catabólicos, que ajudam a reduzir o ganho de peso. E quando a gente tem pacientes que apresentam insônia crônica, a gente sabe que o risco de obesidade existe. Há 2 tipos de insônia, a aguda e a crônica. A insônia aguda é a dificuldade em pegar no sono diante uma situação de estresse, como problemas na vida pessoal ou a perda de um ente querido. Já a insônia crônica é mais comum nas faixas etárias mais avançadas, atingindo de 30% a 50% da população. E para esses 2 tipos de insônia, existe tratamento. Além disso, adquirir alguns hábitos pode ajudar a ter uma noite de sono mais tranquila. É importante manter uma prática de atividade física regular, de preferência pela manhã, porque os pacientes que têm tendência a apresentar insônia, geralmente fazendo atividade física no período do final da tarde, mais para a noite, aquilo acaba até gerando um pouco de agitação e o paciente acaba tendo mais dificuldade para dormir. Então, idealmente, praticar atividade física pela manhã, perto da hora de dormir. O ideal é se desligar dos aparelhos eletrônicos, né? Que para quem tem dificuldade para dormir,
se manter num ambiente silencioso, no escuro, no máximo deixar um abajur do lado ali para ler um livro, né, ou ouvir uma música relaxante, algo que ele consiga repetir ao longo dos dias, né, como se fosse um ritual, porque aquilo ali vai sinalizando para o corpo dele, para o cérebro dele, que está na hora de dormir, e ele vai conseguindo relaxar. O governo reeditou uma medida provisória que amplia e facilita os empréstimos para pessoas físicas e empresas. A medida provisória terá validade até o dia 30 de junho. Na prática, a nova medida provisória traz de volta as regras daquela que vigorou no ano passado, entre abril e setembro, adotado em meio ao cenário de forte impacto da pandemia nos negócios. A maior mudança é que agora a burocracia para pedir dinheiro emprestado vai diminuir também nos bancos privados. Antes, a facilidade era apenas nos bancos públicos. A MP vai passar pela análise de uma comissão mista composta por membros da Câmara e do Senado. Depois, vai ao plenário das duas casas para ser aprovada. Quando isso acontecer, vai virar lei e o governo não precisará reeditar outra medida como essa. Além da proposta para ampliar financiamentos, também estão no radar medidas para antecipar benefícios. Na semana passada, o governo adiantou o calendário de pagamento do abono do PIS/PASEP para funcionários dos setores público e privado. A injeção de recursos é de mais de 7 bilhões de reais. Uma pesquisa no Amazonas indicou que um medicamento usado para tratamento de câncer de próstata, chamado proxalutamida, pode ser eficaz no combate e tratamento contra a Covid-19. A teoria começou após a percepção do número desproporcional às idades de homens calvos internados de forma grave. Baseando-se na tese de que andrógenos têm uma influência direta na facilitação da entrada do vírus nas células do corpo e, consequentemente, causando a doença. A proxalutamida é um medicamento que atua como meio de redução rápida de atividade do receptor andrógeno. Os resultados da pesquisa, liderada por um dos médicos pioneiros em pesquisas sobre a Covid-19, Andy Gorin, em parceria com o grupo Samel, ainda são preliminares e não comprovam a eficácia completa, mas mostram que dos 42 pacientes hospitalizados há mais de 72 horas, com sintomas leves, nenhum precisou ser intubado. Dos 35 que estavam em ventilação não invasiva, apresentaram melhora na saturação sanguínea e redução no comprometimento do pulmão. Outros resultados mostraram a redução na carga viral, redução na inflamação do pulmão, além de bons resultados contra a nova cepa encontrada no Amazonas. Segundo Gorin, das inúmeras vacinas ao redor do mundo, não se sabe quais delas serão eficazes contra essa variação. E caso não sejam, e esse remédio se comprove correto, é possível usá-lo. Apenas reações gastrointestinais foram constatadas como efeitos colaterais. A polícia italiana apreendeu nesta semana mais de 1 tonelada de cocaína pura no porto da Calábria. A droga estava em embarcações procedentes do Brasil e do Equador. As apreensões ocorreram durante 3 operações realizadas nesta semana no porto de Gioia Tauro, na Calábria. O porto, infiltrado pela máfia da Calábria, está sob vigilância especial há anos, já que representa uma das principais portas de entrada de cocaína na Europa. A droga, que pode valer até 315 milhões de dólares, foi localizada durante operações em 2 embarcações procedentes do Brasil e uma do Equador. Graças ao uso de scanners sofisticados, os entorpecentes foram encontrados escondidos em contêineres de café e carne congelada enviados do Brasil, com destino a Israel e França. Mais de 700 quilos de cocaína foram detectados também em uma carga de fruta procedente de Guayaquil, no Equador, com destino à Croácia. O governo americano anunciou nesta semana o congelamento de bens nos Estados Unidos de integrantes da junta militar que estão controlando o governo em Mianmar após o golpe de Estado. O democrata pediu aos generais para renunciar ao poder após o golpe de Estado da semana passada.
O governo dos Estados Unidos está tomando medidas para evitar que os generais tenham acesso indevido a $1 bilhão em fundos do governo birmanês, mantido nos Estados Unidos. E hoje eu aprovei uma nova ordem executiva que nos permite sancionar imediatamente os líderes militares que dirigiram o golpe, seus interesses comerciais, bem como familiares próximos. Biden também exigiu a libertação imediata da líder Aung San Suu Kyi. Os birmaneses voltaram às ruas nesta quarta-feira pelo 5º dia consecutivo, apesar da repressão determinada pelos generais golpistas. A China anunciou que conseguiu inserir a sonda Tianwen-1 na órbita de Marte, um feito inédito para o programa espacial chinês que pretende pousar um pequeno robô no planeta vermelho. A informação foi divulgada pela agência estatal de notícias Xinhua. O aparelho foi lançado em julho da ilha de Hainan, no sul do país. Pequim tem um ambicioso programa de lançamentos, que no capítulo de voos tripulados tem como principal objetivo instalar uma estação espacial em 2022 e depois enviar astronautas à Lua. O robô contido na sonda vai ser implantado em Marte em maio. Com mais de 200 quilos, é equipado com 4 painéis solares e deve funcionar por 3 meses. Ele vai fazer análises do solo, da atmosfera, tirar fotos e contribuir para o mapeamento do planeta vermelho. Tianwen significa perguntas para o céu em português, e a missão foi batizada em homenagem ao antigo poema chinês sobre astronomia. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E não esqueça, para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um ótimo sábado para você. Tchau!